Descrição técnica do código de problema OBDII, intervalo, desempenho do circuito de entrada da velocidade do motor. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos equipados com OBDII, VW, Nissan, Chevy, GMC Duramax, Audi, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando encontro um código armazenado P0726, sei que significa que o PCM, módulo de controle do trem de força, detectou uma faixa de circuito ou mau funcionamento no que diz respeito ao sinal de entrada do sensor de rotação do motor. O sensor de entrada de velocidade do motor também é chamado de sensor de velocidade de entrada de transmissão ou simplesmente sensor de velocidade de entrada. Esse tipo de código pode ser causado por um problema mecânico ou elétrico, inserido através do estojo de transmissão, próximo à frente do eixo de entrada. O sensor de entrada de velocidade do motor geralmente é equipado com um anel de vedação de borracha na carcaça do sensor, de forma a vedar o estojo de transmissão. Deve-se tomar cuidado ao remover o sensor da carcaça, pois o fluido quente da transmissão pode ser prejudicial. Um recipiente adequado deve ser posicionado sob a abertura na transmissão para capturar qualquer fluido que possa derramar quando o sensor for removido. Essa deve ser sua prática. Se você planeja testar ou substituir o sensor, o circuito típico do sensor de velocidade de entrada do motor é centrado em torno de um sensor de efeito Hall eletromagnético montado estacionário, que é montado de maneira a permitir que um anel relator dentado passe muito próximo à sua ponta magnética. O anel relator está preso ao eixo de entrada da transmissão. Quando o eixo gira, o anel relator também gira. Para completar eletromagneticamente o circuito de entrada de velocidade do motor, são utilizadas as áreas elevadas dos dentes no anel relator. As áreas recuadas entre os dentes interrompem o circuito. Essas rápidas conclusões e interrupções eletromagnéticas do circuito formam um padrão de forma de onda que representa frequência e tensão. O PCM reconhece o padrão de forma de onda como velocidade de entrada do motor. Um P0726 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Se o PCM falhar em receber a tensão esperada do sinal de entrada de velocidade do motor por um período definido e sob certas circunstâncias, sinais de entrada de velocidade do motor inaceitáveis podem incluir tensão excessiva ou tensão insuficiente em comparação com a velocidade de saída da transmissão, posição do acelerador ou RPM do motor. O módulo de controle de transmissão, TCM ou PCM, pode entrar no modo de desativação quando esse código é armazenado. Os códigos de mecanismo de circuito de entrada de velocidade do motor relacionados incluem P0725 mau funcionamento do circuito de entrada de velocidade do motor, P0727 circuito de entrada de velocidade do motor sem sinal, P0728 circuito de entrada de velocidade do motor, gravidade e sintomas intermitentes de código. Um código armazenado P0726 deve ser considerado severo conforme as condições que o armazenaram. Pode resultar em danos à transmissão. Os sintomas podem incluir: a transmissão falha ao mudar ou muda erraticamente, velocímetro, odômetro errático ou inoperante. As transmissões automáticas podem mudar bruscamente, modo de limpeza, tacômetro inoperante ou incorreto, deslizamento da transmissão ou engate atrasado. Códigos adicionais de velocidade de entrada, saída da transmissão podem ser armazenados. Causas possíveis. Causas para este código P0726 incluem: depósitos excessivos de metal na ponta magnética do sensor em questão, sensor de entrada de velocidade do motor com defeito ou sensor de velocidade de saída da transmissão, anel relator do sensor de rotação do motor danificado ou desgastado, fiação aberta ou em curto ou conectores no circuito de entrada de velocidade do motor, falha na transmissão mecânica que resulta em derrapagem da transmissão, embreagem. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Eu precisaria acessar um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, TVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo para diagnosticar corretamente um código P0726 armazenado. Antes de diagnosticar um código relacionado à transmissão automática, qualquer coisa nos P0700S, verifique a condição e o nível do fluido de transmissão. Verificação do nível do fluido da transmissão
transmissão automática, a maioria dos veículos está equipada com varetas, tubos de transmissão automática, mas outros não. Consulte a fonte de informações do veículo para encontrar o método adequado para verificar o nível do fluido. Inspecione a carcaça da transmissão, as linhas e o resfriador quanto a vazamentos. Se o nível do fluido estiver acima de 1/4 de baixo, repare os vazamentos conforme necessário. Reabasteça a transmissão de acordo com as recomendações do fabricante e verifique se não há mais vazamentos. Observe o odor e as condições do fluido de transmissão. Suspeite que ocorreu uma falha mecânica na transmissão se o fluido cheirar queimado, parecer extremamente preto ou apresentar um tom metálico pesado. Com a transmissão cheia do fluido recomendado e sem mais vazamentos, inspecione visualmente a fiação e os conectores quanto a sinais de danos. Quando a transmissão estiver cheia no nível recomendado com o fluido apropriado, e nenhuma fiação ou conector visivelmente danificado estiver presente, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo, recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro e anote essas informações. Pode ser útil à medida que o diagnóstico prossegue. Limpe os códigos e, se possível, teste o veículo. Se o P0726 for redefinido, prossiga para a próxima etapa. Conecte o scanner ao veículo e observe o sinal de entrada de velocidade do motor para o PCM usando a tela de exibição de dados. Monitore cuidadosamente a tela de exibição de dados durante o teste de condução do veículo. Anote a velocidade de entrada do motor e verifique se ela varia muito das RPM do motor. Caso isso aconteça, suspeite de um sensor de velocidade de entrada do motor com defeito ou de um dano, desgaste do anel do relator. Consulte a fonte de informações do veículo e siga as recomendações de teste, usando o DVOM para testar o sensor de velocidade de entrada do motor. Substitua o sensor de velocidade de entrada do motor se ele não estiver dentro das especificações. Se estiver dentro das especificações, continue na próxima etapa. Teste o sinal do sensor de velocidade de entrada do motor conectando os cabos de teste do DVOM ao fio do sinal e ao terra do sensor no conector do sensor. Siga as especificações do fabricante e procure falhas, picos na tensão do sinal do sensor. Se o sinal do sensor parecer estar em ordem, use o DVOM para testar os circuitos do sistema entre o conector do sensor e o PCM. Consulte a nota abaixo. Notas adicionais de diagnóstico. Um osciloscópio é ótimo para observar dados ao vivo do sensor em questão. Desconecte os conectores elétricos dos controladores relacionados antes de usar o DVOM para verificar a resistência e a continuidade dos circuitos do sistema.